Olá para você, telespectador da TV Brasília, no ar mais um CB Poder que você pode assistir tanto nos canais do Correio Brasiliense, nas redes sociais, nas nossas redes sociais, como nos tocadores de podcast. Aqui comigo, Carlos Alexandre, nosso editor de política. Eu sou Denise Rotenburg, colunista do Correio Brasiliense, e hoje nós vamos entrevistar o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, ele que está indo para a China em busca de negócios para o Brasil. Doutor Flávio, muito bem-vindo ao CB Poder, é um prazer receber o senhor aqui. Prazer é meu estar aqui, Denise, e agradeço a recepção sua e do Carlos. Bom, eu queria saber dessa viagem, o que o senhor pode trazer de investimentos para o Brasil nessa ida à China? A viagem à China ela tem duas perspectivas, uma delas exatamente a atração de investimentos, novas tecnologias e também comércio exterior, tanto exportar quanto importar. O mercado chinês é um mercado muito grande, a China produz internamente, mas também para o mundo todo, e com isso ela tem ótimas oportunidades que todo setor empresarial deve estar antenado. Então essa potência que vem surgindo econômica, que é a China, que hoje já lidera o comércio exterior brasileiro, traz ameaças, mas também grandes perspectivas para a relação bilateral Brasil-China, e por isso a FIEM está investindo nessa relação com os países asiáticos de maneira geral. No ano passado a gente fez uma grande missão à Índia, e agora nós estamos fazendo a China, e também tivemos o encontro Brasil-Japão, realizado em Belo Horizonte esse ano. Então, as três maiores potências asiáticas, a gente manteve relação com elas muito próximo nos últimos 12 meses. Quais são as oportunidades de negócio que o senhor diria que são mais relevantes nesse movimento de aproximação com essas potências? Eu acredito que a grande oportunidade da indústria brasileira nesse momento é a pegada de carbono mais verde dos produtos brasileiros. O Brasil tem uma matriz elétrica renovável, comparada com os outros países. No caso de Minas Gerais, ela ainda é melhor, a nossa matriz renovável é 99%. O Brasil tem 88%, mas Minas, especificamente, tem uma matriz elétrica 99% renovável, ou seja, então a pegada de carbono dos produtos feitos pela indústria mineira é melhor do que a mediana mundial. Então a gente é portador de futuro nessa nova economia que valoriza a emissão de carbono, emissão de CO2, quer dizer, redução da emissão para a produção dos bens e produtos. Agora, o senhor falou em ameaças. Que ameaças são essas que o senhor vê em relação à China? O senhor falou, apesar das ameaças, a gente tem que negociar com a China. Como assim? Não, existem ameaças, principalmente no campo industrial. Tem vários subsídios cruzados que os chineses fazem, tomam mercado, já é uma prática tradicional de mercado chinesa. Quer dizer, invadir determinados mercados, tomar o mercado e depois, obviamente, fazer uma política de preços diferenciada. Então, de fato, o Brasil tem que tomar cuidado com essas perspectivas. E, recentemente, nós tivemos aí a grande ameaça que eu considero, que é os programas de remessa até $50 para o Brasil, isentos de imposto, criando uma situação desleal de concorrência entre o varejo brasileiro e o varejo internacional. Olha, a gente não quer criar nenhum óbice para o varejo internacional. A gente acredita no comércio com condições isonômicas de competitividade, ou seja, que você possa competir de igual para igual. Agora, é um absurdo dar isenção para o produto importado e cobrar do produto nacional. Então, na verdade, nós estamos cobrando impostos do trabalhador brasileiro, dos empregos brasileiros e gerando, com isenção de impostos, trabalho e emprego na China. Isso, para mim, não é compatível. Esse programa remessa é um programa que a FIEM tem criticado muito e que gera uma situação insustentável de ausência de competitividade. E eu não estou dizendo para o consumidor, o senhor é a favor que aumente os impostos. Não. Se for para desonerar, desonera para todo mundo. Agora, como é que eu, enquanto presidente da federação, responsável que sou, sei das situações das contas públicas, vou propor aqui uma desoneração? Não tem cabimento, porque o Brasil está com contas públicas em situação difícil. Então, o que não tem cabimento é desonerar o produto importado em detrimento do produto nacional. Como é que o senhor avalia essa posição do ministro da Fazenda, Haddad, em relação à erosão fiscal, que ele chama de erosão fiscal, de uma série de perdas de receita de arrecadação?
Como é que o senhor está vendo isso do ponto de vista do governo federal? Na minha leitura, o maior problema na erosão fiscal na verdade, o aumento do gasto público. Então, o maior problema é o aumento no gasto público. E não é que está se arrecadando menos imposto no Brasil, que está se gastando mais. Então, a discussão do gasto público ela é fundamental. Além disso, que eu considero extraordinário, é justamente esse programa Remessa, que veio regularizar a irregularidade que eles vinham cometendo, porque, na verdade, eles fraudavam uma simulação de venda de presente de pessoa física para pessoa física, quando, na verdade, eram venda de bilhões de reais de sites eletrônicos para pessoas físicas brasileiras. Não tinha nada de remessa de presente meu para você. Eram sites eletrônicos montados, simulavam a operação de envio de presente. E aí você não somente regularizou os irregulares, como aqueles que pagavam adequadamente. Eu vou dar um exemplo, a Amazon fazia certo. Ela, no programa Remessa, ela ficou isenta de pagar tributos até $50. Então, na verdade, você fez uma renúncia fiscal aí. Então, ali é uma renúncia fiscal, é algo que precisa ser avaliado. Pois é, por falar em renúncia fiscal, uma série de projetos aí que estão em votação e análise no Congresso Nacional. Tem fundos exclusivos, tudo que aumenta imposto para determinados setores, das offshores, dos fundos exclusivos e também aquele da subvenção de ICMS. Como é que, ou seja, as empresas que têm ali uma subvenção de ICMS mudaria a base de cálculo e passariam a pagar imposto sobre essa subvenção que se recebe. Como é que a FIENG está avaliando esses projetos? Apoia, não apoia? Qual é a sua posição? Olha, a FIENG, antes de tudo, é muito bom esclarecer quem paga imposto, porque tem uma discussão de falar na sociedade, quem paga imposto é empresário. Eu vou dizer que quem paga imposto é você que está nos assistindo. Todos os produtos estão com os impostos embutidos. O empresário ele recolhe o tributo que você pagou ao adquirir o produto. Então, ele é apenas uma via de arrecadação. Então, toda vez que falar de vai aumentar imposto para o empresário pagar, não, é aumentar imposto para você pagar. É o conjunto da sociedade que paga nos produtos e serviços. É muito importante destacar isso. E nós somos contrários a qualquer aumento de imposto para a sociedade pagar. Por quê? Porque a carga tributária no Brasil já é alta e os serviços prestados pelo governo são ruins. Por que são ruins? Qual é o indicativo que eu tenho? Se você pode colocar seu filho numa escola privada ou numa escola pública, você coloca em qual? Na privada. Se você pode ir ao SUS e pode ter um serviço de saúde privado, qual que você escolhe? Plano de saúde privado. São inúmeros indicativos que a gente tem que a qualidade do serviço público é ruim. Ao mesmo tempo, a arrecadação do país é alta. O que nós temos que ter em discussão é a qualidade do gasto público, não aumentar mais imposto, e a produtividade do serviço público. A produtividade do serviço público ela é fundamental, porque não adianta cobrar só do setor privado aumento de produtividade. E como é que você vai fazer isso, sendo que nós temos ferramentas inadequadas de gestão? O gestor público ele não pode dar meritocracia, o bom funcionário público não pode receber mais. É um equívoco. O bom funcionário público deveria ser premiado. E o mau funcionário público, se não está em carreiras de Estado, deveria ser demitido, não poderia ter estabilidade para todas as carreiras. Porque dessa maneira você não tem aumento de produtividade no serviço público. Quem paga essa conta? A sociedade. Quem paga essa conta? Os bons servidores públicos, que não conseguem se destacar na sua ação. Então esse é um trabalho que eu acho que a sociedade tem que discutir mais. Toda vez que ela optar por um Estado grande, vai precisar de mais imposto. Ao precisar de mais imposto, nós estamos concentrando a riqueza da sociedade brasileira, tirando da sociedade e passando para o governo. Ora, se o governo é ineficaz, nós estamos empobrecendo a sociedade inteira. Porque se você tira das áreas mais dinâmicas da economia e passa para a área menos dinâmica, você está reduzindo o potencial de crescimento brasileiro. Por isso que essa é a discussão da sociedade. Não é se deve aumentar imposto. Imposto, o nome já fala, é imposto. Se fosse bom, não tinha esse nome. Ninguém quer pagar imposto. Se pudesse, ninguém pagava. Por isso que todo mundo é a favor do e-commerce que não paga. Do e-commerce internacional. Mas todo mundo quer serviço público, todo mundo quer emprego, todo mundo quer. Então, são paradoxos que você vai criando. O imposto no Brasil é tão alto que você cria paradoxos. Não está errado quem quer pagar
o e-commerce sem impostos, não. Está errado. É o produto brasileiro pagar impostos e o e-commerce internacional não pagar. Agora, como é que a gente sai dessa equação? Aumentar tributo é a solução? Não é. Aumentar tributo é tirar de outras fontes que hoje não estão sendo registradas, estão menos estressadas, vamos dizer, mas é tirar mais dinheiro da sociedade para o governo. Se continuar gastando mal, e eu não estou falando desse governo específico, eu estou falando tradição histórica, esquece política, esquece governo específico. Eu estou falando Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um paquiderme, nossas leis são antiquadas, ele não incentiva a produtividade, e esse assunto é que a sociedade tem que estar discutindo. Em vez de a gente estar discutindo aumento de imposto, nós temos que estar discutindo a produtividade do Estado. Como é que o senhor está vendo a discussão sobre reforma tributária? O senhor está otimista? A reforma tributária, ela parece que vai sair, lembrando que esse tema é desde a Constituição de 88. Está previsto uma reforma tributária. Fez a Constituição de 88, em 1990 começou a discussão de reforma tributária. Quem é um pouquinho mais antigo aí sabe disso. Então, eu só acredito na reforma tributária na hora que ela ocorrer. E uma coisa que é muito importante que a FIENG defendeu é o limitador da carga tributária, porque nós temos que garantir que a sociedade não vai pagar mais tributo. Agora, limitação de carga ou de alíquota? Porque a gente sabe que existe essa discussão lá no Congresso. Tem gente dizendo, olha, precisa ter limite, teto de alíquota. Aí chega o Bernardo Api, que é um dos pais dessa reforma, e diz, não, o teto tem que ser de carga tributária. O que a FIENG vai defender lá no Congresso? Eu concordo que o teto tem que ser da carga tributária, porque a carga tributária é o bojo total. Porque aí você vai dizer assim, aquela alíquota daquele tributo vai parar. Aí você aumenta outros tributos, tantos, ou cria mais outros depois da reforma tributária, você continua. Tem que ser da carga tributária com um mecanismo automático de redução da alíquota caso a carga tributária ultrapasse. Então, tem que ser um mecanismo automático. Por exemplo, a carga tributária passou 5 pontos percentuais daquele limite, a alíquota tem que reduzir 5 pontos percentuais instantaneamente. Instantaneamente não vai acontecer, mas no ano do exercício fiscal subsequente. Agora, obviamente, você pode consociar duas coisas, né? Porque, claro, também não há de se falar de uma carga, de uma alíquota ilimitada. Porque é fácil fazer a conta de matemática que para dar aquela carga, qual a alíquota que vai dar aquela carga. Nós temos uma Receita Federal e a informática aí à disposição de todos. Né? Então, todo mundo sabe fazer essa continha direitinho. Dá para calibrar uma alíquota adequada e botar limite nela e dá para botar o limite na carga tributária. Do ponto de vista prudencial, eu diria que estão todos os dois errados, tem que ser os dois. Limita a carga, pode dar até uma folguinha. A carga não pode ter folga, desculpa, mas a alíquota pode ter até uma folguinha, né? Uma margem que ela possa ter, mas dentro de um volume aceitável, que os modelos macroeconômicos conseguem simular de maneira tranquila. Agora, a carga não, a carga tem que ser X% do PIB, ponto. Como é que o senhor está olhando essa discussão sobre as exceções? Tem muita gente que diz que existem exceções demais e que há uma tendência de, inclusive, aumentar essas exceções. Isso é ruim, não é? Como é que o senhor está vendo isso? A nossa preocupação e o meu ceticismo com relação à reforma tributária sempre foi por conta das exceções. Nós estamos num Estado democrático, então aqueles grupos de pressão vão sempre fazer pressão e vão tentar que produtos paguem menos. E esse sempre foi o risco, porque na hora que você vai criando exceção, os que estão fora da exceção vão ter que pagar mais, porque a carga, a demanda pelo recurso, ela é uma só. Se tem uns não pagando, outros vão ter que pagar mais. Então, qual é a discussão? Quanto mais exceção, maior a alíquota que vai ter que ter aqui. Por quê? As exceções são pessoas que deixaram de pagar, o que no modelo simulou que todos iriam pagar. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e eu convido você, telespectador da TV Brasília, aqui que sempre acompanha o CB Poder, a continuar aqui com a gente. Voltamos em 1 minuto com o presidente da FIENG, Flávio Roscoe. Não saia daí, voltamos já já.
Olá, estamos de volta com o CB Poder, que recebe hoje o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Rosco, ele que tem aí uma vasta experiência empresarial e tem acompanhado também, especialmente, as atitudes da economia aqui em Brasília. E, recentemente, nós tivemos aí a declaração do presidente Lula num café da manhã com jornalistas, onde ele disse que o déficit zero, o déficit, ou seja, aquela coisa de receita igual a despesa, sem o Brasil estar devendo mais, sem estar gastando mais do que arrecada, o presidente disse que o Brasil não precisava disso. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, continua apostando no déficit zero. Ele acha que é preciso perseguir esta meta, porque ele acredita que isso é um bom caminho para os investidores, para gerar mais confiança no país. Doutor Flávio, como é que o senhor avalia essa posição aí entre o presidente e o ministro da Fazenda? Quem tem razão? Olha, o ideal nem é o déficit zero, né? O ideal é o superávit, porque a gente precisa gerar superávit para pagar o para trás, né? O Brasil tem uma dívida pública razoável hoje, das maiores entre os países no nível de desenvolvimento brasileiro. E esse compromisso precisa ser honrado. O credor que emprestou o dinheiro do Brasil, ele tem que olhar para o Brasil e falar assim, peraí, esse cara vai pagar. Agora, se esse cara continua gerando buraco, gerando buraco, gerando buraco, uma hora o credor vai falar, você não vai pagar não, eu vou parar de te dar crédito. Ou então ele vai falar assim, ok, você quer continuar gerando buraco? Eu vou te cobrar mais caro por isso. E é por isso que o juros sobe, quando esse tipo de afirmação ocorre. Porque o que traz uma perspectiva de segurança econômica, de estabilidade macroeconômica, é a perspectiva de, ok, tivemos um período pandêmico, as relações ficaram afetadas, houve várias mudanças macroeconômicas, tivemos uma desestruturação do ponto de vista fiscal, estamos indo em direção ao equilíbrio. Perfeito. É uma trajetória positiva. Vários países tiveram desarranjo nas suas contas. Agora, quando você passa a dizer, ou afirmar, ou até mesmo cogitar, ficar perpetuamente em déficit, você está dizendo para o credor que você nunca vai pagar ele, porque se você vai continuar fazendo mais dívida, em nenhum momento você vai poupar para pagar aquela dívida, o que você está fazendo é gerando uma instabilidade política muito grande. Então, o ministro está certo. Eu diria que ele está sendo até conservador. E eu acho que a fala dele é, primeiro vamos zerar para depois gerar superávit. Quer dizer, do ponto de vista empresarial e da indústria, esse é um cenário de essa incerteza é muito ruim, porque como é que você se planeja para investir, para pensar em contratações, comprar maquinário? Como é que isso afeta o segmento que o senhor representa? É muito simples. Quando a gente tem déficit fiscal acentuado e acumulado ao longo dos anos, a tendência é que, para controlar a inflação, porque o déficit fiscal ele expande o gasto público, expandiu o gasto público, ele aumenta a demanda é inflacionária. Obviamente, isso gera o Banco Central tem que fazer o quê? Sobe a taxa de juros. Ao subir a taxa de juros, ele faz o quê? Deprime a atividade econômica, reduz a atividade econômica. Ao reduzir a atividade econômica, o que está acontecendo? Está matando o futuro do emprego, está matando o investimento. Porque eu sou empresário, como é que eu vou investir num setor que a tendência é ele diminuir? Ele para de investir. Ao parar de investir, você retira o potencial de crescimento da economia brasileira. Então, por isso que instabilidade gera dificuldade econômica e ausência de investimentos. Mas o governo acredita que pode suprir essa questão aí com PAC, com investimentos públicos. O senhor acredita nisso? Que é possível fazer aí com os investimentos do setor público e não do setor privado? Tem limite para o investimento do setor público, porque, na verdade, quando ele é feito em base de dívida, é a capacidade de endividamento do Estado brasileiro. Por isso, esse ciclo de investimento baseado no endividamento do Estado, ele faz mais sentido para países que têm uma dívida baixa. Não um país que tem uma dívida alta perto ali do limiar ali, que é o caso brasileiro. Então, na minha leitura, os investimentos do PAC são necessários? São. Mas você tinha que estar com as contas públicas em melhor condição para estar fazendo esse tipo de investimento. Um dos pontos que o senhor comentou na nossa conversa foi em relação à produtividade, né? A produtividade que tanto se cobra do empresário.
Eu gostaria de saber do senhor, no atual momento que a gente está, com a economia globalizada, com vários atores, um cenário econômico cada vez mais complexo e integrado, como aumentar a produtividade da indústria, do trabalhador brasileiro? Qual é a sua visão nesse momento? O grande problema é aumentar a produtividade com o Estado que existe aí, que quer regular a atividade empresarial a todo momento. E é cultural, volto a dizer, não é pontual desse governo, é cultural, faz parte da cultura. Há um problema, bota o Estado para regular o setor privado. Qualquer problema que exista, imediatamente cria um monte de norma, lei, a própria sociedade cobra isso, a imprensa cobra isso, o legislador quer fazer isso, ele acha que está prestando conta para a sociedade, e muitas vezes, naquele monte de lei e norma, você inviabiliza o processo produtivo e você tira dele o dinamismo necessário para o crescimento. Então, esse é o grande desafio. Quer dizer, ao mesmo tempo, todo mundo em todas as esferas fala e apoia o aumento de produtividade. Porque é do aumento de produtividade que vem a riqueza. Mas todo mundo trabalha contra o aumento de produtividade. Então, todo mundo fala que é bom, mas na hora que isso vai para o espaço coletivo, todo mundo defende o contrário. Essa é uma perspectiva muito cruel, que precisa ser corrigida. E, para isso, tem que haver uma mudança cultural na sociedade, para que a gente possa corrigir isso. Então, todo mundo entende, todos os players. Se eu falar na imprensa, todo mundo vai aplaudir produtividade. Se eu falar com os empresários, todo mundo vai produzir o aumento de produtividade, vai dizer, a população vai aplaudir, mas no dia a dia, na realidade, todo mundo, na hora que fala assim, vou criar uma lei para regulamentar isso, para coibir esse tipo de ação, todo mundo aprova, todo mundo bate palma. Vou criar uma nova regulação para fazer aquilo outro, todo mundo bate palma. E a produtividade vai pelo ralo. Então, nos últimos 30 anos, a produtividade brasileira está estagnada. E outros países dobrando sua produtividade, ou seja, dobrando a riqueza. Porque o que é o conceito de produtividade? Eu, com menos, produzo mais. Se eu produzo mais, eu gerei riqueza, porque aquilo que eu fiz mais pessoas poderão adquirir. Quando você não tem aumento de produtividade, você não tem aumento de riqueza. Esse negócio que o Estado gera aumento de riqueza é uma falácia. O Estado retira a riqueza da sociedade e redistribui. Quem gera riqueza é o aumento de produtividade, seja ele no setor público, seja ele na iniciativa privada. Por isso, nós temos que destravar. O bom legislador hoje tinha que ter uma pauta assim, eu vou retirar todas as legislações que emperram o setor produtivo. A gente tem legislações no Brasil com mais de 100 anos de idade, numa época que a gente era outro mundo. E o empreendedor de hoje está respondendo àquela legislação. Você tem vários órgãos reguladores que se sobrepõem. O cara recebe uma fiscalização disso outro dia, do outro outra coisa, do outro outra coisa. Uma coisa sobreposta à outra, um cobra o outro, que cobra o outro. Ou seja, é ilimitado. É preciso fazer uma limpa nessas leis, então, na sua avaliação. Com certeza, em leis, normas, portarias, decretos. Porque não é só o legislador, o órgão legislativo, vamos dizer, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Congresso Nacional que legisla, não. O Executivo legisla com portarias, decretos, normas, as agências legislam, também com suas atribuições, e o próprio Judiciário. Pois é, eu ia lhe perguntar exatamente isso. Como é que o senhor vê, como é que o senhor avalia a atuação do Poder Judiciário, que volta e meia tem aí, né, um embate ou com o Congresso, ou com o Poder Executivo, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. O que o senhor acha que precisa ser feito? O empresariado está satisfeito com o Poder Judiciário ou o Poder Judiciário tem gerado mais insegurança jurídica? Olha, o Poder Judiciário ele era para ser o poder, entre as mediador, né? A última instância. Mas, na verdade, às vezes, até a ausência dos outros poderes se manifestar, ele foi avançando para os outros poderes. E eu diria isso aí, incluindo também o próprio Ministério Público, né? Avançando as atribuições. Então, na verdade, tem que haver um rebalanceamento. Os três têm que juntar lá, Executivo, Legislativo e Judiciário, falar, peraí, qual que é o meu quadrado? A Constituição de 88 diz aí, e o que eu faço?
E eles têm que voltar cada um a ficar no seu quadrado, né? Porque dessa maneira a gente assim pode ter uma maior segurança jurídica. Você imagina, passa uma lei hoje, aí o cara vem cá e faz investimento baseado na lei. Amanhã, o próprio legislativo, ou a parte incontente que perdeu no legislativo, questiona a lei no judiciário. Nisso vai demorar 5, 10 anos o processo. Aí o cara investiu aqui. Daqui a 10 anos o judiciário fala assim, não, sabe aquela lei que vocês passaram lá? Ela é ilegal. Pronto. Imagina a situação, o cara fez um investimento contando com a lei não existe, ela é irregular, os 10 anos para trás, a insegurança jurídica que isso gera. Segurança jurídica é fundamental para a atração de investimentos. E é um pilar do Estado de Direito. Então, na minha leitura, a gente tem que haver essa harmonia entre os poderes. Eu acho que a Constituição é muito feliz no Brasil e houve essa separação muito adequada. O que nós temos que rediscutir agora é esses eventuais excessos por parte de um poder ou do outro. Eu não vou dizer que é só do judiciário, eu vou dizer que isso acontece o tempo todo, essas interferências. Parte por omissão, parte por avanço. Doutor Flávio, e a desoneração da folha, que é um tema que já foi aprovado no Congresso e falta a sanção ou veto do presidente da República, uma vez que a gente sabe que existe uma pressão do Ministério da Fazenda para que essa proposta seja vetada? O imposto sobre a folha, na percepção da FIENG, é o imposto mais cruel que nós temos no Brasil, porque ele incide sobre o trabalho. Para você que está ouvindo, muitas vezes não compreende, o trabalhador brasileiro ele ganha 1, mas custa 2, em parte por conta do alto custo tributário que tem de se empregar. Então esse é um imposto perverso, porque ele, tributando o trabalho, ele torna o trabalho mais caro e retira a competitividade dos produtos brasileiros. Tem uma discussão histórica na sociedade brasileira por que o Brasil não exporta produto de valor agregado. Porque o custo do trabalho aqui é muito onerado. Então, esse é o grande obstáculo na minha leitura, e a desoneração deveria ser ampla e deveria estar sendo contemplada nessa reforma tributária, que não foi, para mim, o grande, vamos dizer, equívoco dessa reforma tributária, não está contemplando a desoneração geral da folha, para desonerar o emprego brasileiro, para permitir que as pessoas tenham possibilidade de ganhar mais e para permitir que os produtos brasileiros sejam mais competitivos lá fora e os produtos importados menos competitivos relativos quando entram aqui no Brasil. Então, sob essa perspectiva, a gente defende sim a desoneração, entende que há espaço para fazê-lo, que há espaço para desonerar produto importado por remessa, por exemplo, regular. Como é que você não vai ter espaço para desonerar o trabalhador brasileiro? Ok, doutor Flávio, infelizmente nosso tempo acabou, eu agradeço muito a sua presença no CB Poder e já fica o convite para o senhor voltar. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Carlos Alexandre, obrigado ao senhor e obrigado a você que esteve aqui conosco até agora. Muito boa noite, bom dia ou boa tarde, você escolhe a hora que você vai ver esse programa nas redes sociais do Correio Brasiliense ou no podcast. E nós ficamos por aqui. Até a próxima!